E eu creio que ficou óbvio para tantos quantos estiveram aqui comigo que Jesus não veio e jamais viria criar nenhuma religião. Não veio para reformar o judaísmo, porque ele não acreditava nesse negócio de pano novo em veste velha, vinho novo em odres velhos. Ele dizia que pano novo era para fazer roupa nova e que odres novos era para colocar vinho novo. Se invertesse isso, pusesse o vinho novo no odre velho, o odre velho que já estava viciado no outro tipo de vinho, que já era até vinagre, não aguentava a fermentação do novo e rompia. Eram odres de couro, de cabra, rompiam-se. A mesma coisa com o pano velho, no qual você faz um aplique, um remendo com pano novo. O pano novo, Jesus disse, vai poer mais largamente o pano velho. Então, a gente conserta, a gente usa pano novo para fazer roupa nova. E a gente põe vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E ele não veio, portanto, para fazer reformas. Jesus não era um reformista de nenhuma natureza, porque ele não cria em reformismos. Nem tampouco veio criar uma seita cristã, judaico-messiânica, como tem muita gente que tenta praticar até o dia de hoje, um judaísmo messianizado, hibridizado. É claro que ele não veio fazer isso. Nem tampouco veio criar o cristianismo. Ele veio nos mostrar caminho. Qual é o caminho? Que é feito através de um chão de verdades e que nos remete para o verdadeiro significado do que é a vida e da gratidão de viver. A experiência de Deus em Jesus na nossa vida tem que realizar isso, ou então não realizou nada. A gente pode ser e ter nos cristãos a maior forma de religião da face da terra, seguida pelo islamismo. No entanto, isso é só um fenômeno político, é um fenômeno econômico, é um fenômeno geopolítico, é um fenômeno de natureza cultural, antropológica, portanto, é religiosa. Religião tem a ver com esse conjunto de necessidades humanas, de marcar a identidade, de definir a cultura, de estabelecer uma certa supremacia para aquela cultura, em nome desse Deus ou desse novo Deus. E foi assim com todas as religiões que disseram Deus nos deu uma revelação, Deus nos deu um livro, por exemplo. E foi assim com o judaísmo e acabou se transformando numa religião supremacista. Como eu disse ontem, é um arianismo reverso, mas há um supremacismo no sionismo e no culto ao povo, ao DNA e ao Estado de Israel, o que não é saudável que assim seja. Existe a mesma coisa no cristianismo, esse supremacismo. Nosso Deus é melhor, é maior, é a última revelação. O último pacote do biscoito era Jesus. E ou a gente está nele ou a gente está perdido. E aí inicia-se todo um trabalho de cruzadas, de conquistas, de dominações, que tem a ver com geopolítica, tem a ver com controle econômico, financeiro, com possessão de riquezas, de terras. Meu Deus, só não enxerga que foi assim quem ficou cego para tudo, porque faz 1.700 anos que essa demonstração do Cristo preso às garras do cristianismo produziu esse tipo de resultado, que é feio na história, que foi o maior provocador de ateísmos da história humana, foi o próprio cristianismo até aqui.
Ou então o islamismo, que chega e diz, não, depois de vocês, 700 anos, 600 anos depois, veio o nosso profeta, que é o último profeta. E a história parece a mesma. Abraão também, que é chamado Ibrahim, é um outro nome, é um nome hebraico, árabe para o nome hebraico Abraão, em árabe Ibrahim. Aí trocaram os filhos de Isaac para o filho de Abraão com Agar, que é Ismael. Contaram a mesma história de Gênesis com outro nome, para criar validação para aquele outro povo, para aquele outro vínculo de Abraão. Mas isso, o que é que gera? Gerou 3 religiões de dominação, de controle. A menos dedicada ao controle de outros é o judaísmo. E hoje em dia a mais dedicada à tentativa de controle dos outros é o islamismo. Mas o cristianismo já foi disparado o grande cruzadista de busca de dominações e de riquezas e de poderes no mundo inteiro. Não deixou de ser, mas só perdeu o lugar pelo tamanho da disposição jihadista que os islâmicos fanáticos têm coragem de bancar, para além daquelas que hoje em dia os cristãos gostariam de fazer, mas já não têm coragem nem liberdade no ocidente da Terra para praticar. Mas o espírito é muito parecido. E aí a gente fica vendo isso e ouve o que eu falei ontem, que Deus não estabeleceu os sagrados como lugares para ele habitar. Você lembra que eu falei longamente sobre isso ontem? Mas que ele nos chama para uma espiritualidade que começa dentro de nós. Jesus disse, não é em montes, nem aqui, nem em Jerusalém. Deus não tem capitais, não tem casas, não tem catedrais. Isso aí os homens é que precisam para se abrigar nessas tendas, para marcar a sua urina no chão da terra, como posse, dominação, torre, sino, baluarte, como marco, como grandeza de construção para a glória desse Deus, que de fato é a glória de quem construiu, não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com isso, com nada disso. Ficou claro para quem quis abrir o coração ontem. E hoje eu quero continuar no mesmo texto, e só que eu quero falar sobre algo que é uma pergunta e que está aí para você ver. Por que Deus procura adoradores? É o que Jesus diz no verso 23. Depois de ter falado com a mulher, que não era nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, o lugar onde se devia adorar, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí ele disse, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já chegou essa hora. Os verdadeiros adoradores, porque tem muito adorador que não está adorando de verdade, não sabe nem o que é adorar. Eles participam, como eu falei ontem, de ritos, de degraus, de passos, de crenças em sequência, de conteúdos mecânicos que supostamente realizam a proposta operativa de algum bem espiritual, se a gente cumprir os ritos todos, se a gente andar em todas as casinhas determinadas pelos sacerdotes, pela construção litúrgica daquela religião ou daquelas religiões, no fim cumprindo a obrigação, arriando o despacho, ou tomando a ceia, ou participando da transubstanciação da hóstia na missa, no que quer que você queira. No fim, a pessoa diz, eu cumpri o rito, Deus está comigo, Ele está no meio de nós porque a gente cumpriu o rito. E pensa que adorou. Por outro lado, fica aquela pergunta, por que será que o Pai procura adoradores? O que é isso, meu Deus? O Pai procurando adoradores. O que é que ele precisa?
O que é que os adoradores trazem a ele? Parece que há uma enorme carência em Deus e ele precisa ser lembrado adequada e apropriadamente por pessoas especiais que venham a ele e todos os dias, e se possível o dia inteiro, falem com ele: olha, tu és o meu Deus, o Deus da minha vida, eu estou aqui, não esqueças que mesmo que ninguém te queira, eu te quero. Aí, aparentemente, Deus fica se sentindo menos abandonado, ou mais reconhecido, ou quem sabe um tanto validado, porque tem pessoas fazendo essa vindicação de divindade em favor dele. E, na realidade, a maioria das pessoas pensa em se aproximar de Deus, em adorar a Deus, querendo fazer uma troca. Eu estou necessitado de muitas coisas e tu necessitas adoração, reconhecimento, necessitas agrado, necessitas de aplauso, necessitas de reconhecimento. Então eu quero te reconhecer como Deus absoluto. Em contrapartida, tu botas a tua mão na minha carência e necessidade, dás um empurrão e me ajudas. É sempre uma barganha. E o interessante é isso, é como as pessoas interpretaram, por exemplo, esse texto de Jesus, esses são os que o Pai procura para seus adoradores, como algo que tem a ver com o que se faz para agradar a Deus. E esse Deus agradado, porque a casa estava cheia, porque os cânticos foram bonitos, ou porque o pregador falou coisas elogiosas, supremamente exaltadas em favor da causa de Deus, então Deus fica irresistivelmente seduzido e faz o que a gente está pedindo, e se alegra. Deus aplaude de volta: ah, que lindo, meu filho, minha filha, que gracinha. Tem muita gente para quem a experiência de um culto na presença de Deus, num chamado lugar de culto, que é o que Jesus disse que não tem isso, é no coração, mas nos lugares de culto as pessoas ficam pensando que é disso aí que Deus se alimenta, que Deus come elogios, come exaltação do nome dele. Quanto mais a gente conseguir exaltá-lo, como orações que eu ouvia quando era garoto, criança, de gente que começava a falar com Deus, e a introdução era de exaltação: Deus eterno, Deus bom, Deus misericordioso, Deus sempiterno, Deus eterno, Deus amoroso, Deus justo, Deus vingador, Deus isso, Deus aquilo e aquilo outro. Era uma introdução, uma lista, um currículo vitae de Deus que tinha que ser lido antes de se pedir alguma coisa. E eu, como garoto, ficava ouvindo aquilo e dizia: mas por que esse pessoal não consegue só falar com Deus? Tem que ter toda essa introdução, esses elogios. Foi depois, devagar, que eu fui vendo que a cabeça das pessoas é assim mesmo. E elas pensam que Deus é assim. E quando leem, por exemplo, Jesus dizendo que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, que são esses os que o Pai procura para seus adoradores, parece confirmar essa tese do Deus que está dizendo: onde é que tem mais gente para vir me adorar? Vamos fazer aqui, encher a minha casa para eu não ficar sozinho. Eu moro só, é uma solidão nesse lugar. Vocês só vêm no domingo ou na quarta. Eu fico tão feliz nas horas em que a porta do templo abre. E não me deixem só. É uma coisa estranha, mas é desse modo que, infelizmente, a grande maioria das pessoas introjeta
as suas relações com Deus, ou as suas impressões de Deus por causa da expressão procura para. Então Deus está procurando gente para agir desse modo. E aí isso também define o que significa adorar. Para essas pessoas adorar, como eu disse ontem, é ir ao lugar sagrado, ao CEP divino, à residência oficial, e chegar nas horas certas e não falhar e levar presentes toda vez que vai, para não chegar de mãos vazias diante de Deus. Tem que fazer isso. Do contrário, ele não dá muita bola, ele não se interessa por você. E, infelizmente, é nesse nível de basicalidade que a maioria de nós vive e tenta agradar a esse tipo de relacionamento com um Deus carente. Esquecidos, por exemplo, que Deus não quis nada disso. Quando se falou, em primeiro lugar, em fazer um templo para ele, ele falou: não, eu não preciso. Esse tabernáculo que eu mandei vocês erguerem no deserto, onde Moisés ficava, e vocês iam para frente do tabernáculo adorar, é mais uma coisa para cobrir essas simbolizações importantes para vocês. A Arca da Aliança, todas essas coisas, e a residência de adoração, de vida de Moisés. Mas não sou eu que estou morando aí. Eu não habito casas ou tendas feitas por mãos humanas.